O destaque de agora aqui no SBT Meio Dia é a Beira-Mar Norte em Florianópolis. Você vem acompanhando, depois da novela da Ponte Hercílio Luz, que agora foi reaberta, um outro assunto volta a preocupar os moradores da capital: a poluição no mar da Beira-Mar Norte. Você acompanha com a gente aqui há meses uma obra milionária, mais de 70 milhões de reais, justamente para tentar limpar o mar e tornar a Beira-Mar Norte novamente limpa para o banho, própria para o banho. Só que a gente vem acompanhando, a obra que foi inaugurada no começo do ano que vem não vem mostrando os resultados esperados. Primeiro, a questão da chuva e depois um ponto importante: o esgoto irregular que continua sendo despejado. Por enquanto ali, um ponto apenas próprio para banho na Beira-Mar Norte. A verdade é que poucas pessoas se arriscam a entrar na água. Nós vamos mostrar para você agora um trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura na intenção justamente de limpar a Beira-Mar Norte. Mas o problema são as ligações clandestinas, o despejo irregular de esgoto. No ar a reportagem. Aí estão alguns números do que representa hoje a Beira-Mar Norte. O que é realmente complicado de assistir são os números de ligações clandestinas, esgoto irregular que ainda é despejado por ali. A gente percebeu nos últimos meses um esforço muito grande por parte do poder público para limpar a Beira-Mar Norte, mas, pelo que a gente percebe, esbarra nas ligações clandestinas das residências, dos mais de 1.300 imóveis que estão ali. Nós vamos fazer diferente hoje. Vamos debater esse assunto aqui no estúdio, vamos receber aqueles que são os responsáveis por esse trabalho de limpeza, de despoluição, vamos chamar de despoluição da Beira-Mar Norte. Minha gente, estou recebendo hoje aqui no estúdio do SBT Meio Dia. Preste atenção, porque uma ligação irregular ela pode gerar uma multa, ela pode gerar um dano muito grande ao meio ambiente e pode ter certeza que o que a gente vai debater hoje aqui não é nada exclusivo de Florianópolis. Francisco Pimental, engenheiro da Casan, responsável também pela obra e por manter ali, a limpeza e o tratamento da Beira-Mar Norte. Muito obrigado pela presença. Estou recebendo também o Leonardo Rodig, biólogo e professor da UFSC. Muito obrigado pela presença aqui no SBT Meio Dia. E o Vinícius Raguiante, que é engenheiro do Se Liga na Rede, que é um programa do governo municipal, então podemos dizer que representa também a Prefeitura da capital, na intenção de identificar as ligações clandestinas, punir os responsáveis e normalizar a situação. É por ele que eu vou começar, senhores, porque nas últimas semanas um número foi divulgado pela própria Prefeitura, exclusivo da Beira-Mar Norte, colocando que mais de 90% dos imóveis avaliados nesta primeira análise do ano já estavam irregulares. Mas como assim? Quem é que está errando? É a fiscalização ou são os moradores? Vinícius, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo espaço, está divulgando esse trabalho que a gente realiza, né? Primeiramente, assim, é importante dizer que a gente está começando esse trabalho no centro pela primeira vez, né? A Prefeitura não tem um histórico de fiscalizar as ligações de esgoto na região central. Mas não começou agora também, né? Não começou agora o programa Se Liga na Rede, porém a região central nunca foi realmente prioridade, né? Sempre se atacou os balneários, norte da ilha, Canasvieiras principalmente, mas é a primeira vez que estamos realmente com uma força-tarefa no centro. Pelo alto poder aquisitivo de quem vive ali? Na verdade, era um buraco que a gente tinha no diagnóstico do saneamento. É a rede talvez mais antiga da cidade e não se tinha essa informação precisa. Todo mundo sabe que tem ligação irregular ali, né? Inclusive, quando foi divulgado esse número, muitas pessoas comentaram, poxa, quanta ingenuidade, né? A gente já sabia disso. Mas, na verdade, uma coisa é a gente saber que tem esgoto, outra coisa é a gente saber exatamente qual que é a dimensão do problema, né? Então, qual é a dimensão do problema? É nesse estágio que a gente está agora, viu, Fernando? A gente já visitou 150 imóveis, né? Nossos técnicos já inspecionaram 150 imóveis. Desses 150 imóveis, o percentual está na faixa agora de 92%. Já baixou um pouco daquele índice de 96%. Ainda passa dos 90%. Exato. Alguns já se regularizaram e conforme a gente aumenta a amostra, né, eventualmente se tiver uns regulares nessa amostra, ela diminui. Mas a verdade é o seguinte, a cultura do esgoto, a cultura de como manter uma ligação regular, não é algo que está presente na cultura da sociedade como um todo. Então, esse tipo de trabalho é importante primeiramente para isso. Para o cidadão lembrar, poxa, eu tenho que cuidar da minha ligação de esgoto. Isso é algo que passa batido na rotina de todo mundo. Agora, eu já vou incluir na conversa aqui a Casan e também a UFSC, que faz análises importantíssimas da água por ali. Agora eu quero saber exatamente o que significa uma ligação irregular. Pode ser ingenuidade minha, mas é o seguinte, é tirar o dejeto da privada e colocar no mar? Eu posso resumir assim? Se a gente fosse ser bem grosseiro na avaliação, eu tenho 3 águas que são produzidas dentro do lote que precisam ser encaminhadas de formas especiais e diferenciadas. A água de chuva só pode ir para a rede de drenagem, primeiro ponto. Se a água de chuva estiver indo para a rede de esgoto, tem uma irregularidade. A água de pia de cozinha, aquela água que tem gordura, ela tem que passar por um dispositivo antes de ir para a rede, que é a famosa caixa de gordura, que não basta ter ela, a gente tem que manter ela limpa, regularmente limpa, etc. Essa é outra irregularidade. Exato. E, por fim, o esgoto tradicional, o esgoto local que a gente conhece, que ele só pode ir para a rede de esgoto. Se ele estiver indo para drenagem, é irregular. Qualquer lugar que ele é despejado, se não for a rede de esgoto, é irregular. Exatamente. Desses 92% que o Se Liga na Rede, viu, Francisco? Apurou ali, né? Na Beira-Mar Norte. Qual é a principal irregularidade? É a pia, é a água da chuva ou é a privada? A principal, geralmente... O Se Liga na Rede acho que pode continuar só para a gente finalizar com eles. Na verdade, assim, a gente costuma dizer que toda irregularidade é uma irregularidade e ela causa impacto. Sim. Mas o maior número, com certeza, é caixa de gordura, porque é uma questão de manutenção. E vai para o mar direto? Na verdade, ela vai para a rede entope, é obstruída e aquele esgoto jorra no posto de visita na rua. Então, é uma situação tão ruim quanto. Acredito que a gente está falando de apartamentos, salas comerciais de alto padrão. Sim, é uma região bem nobre, né? É bom a gente deixar isso bem claro. E tem também esgoto diretamente na pluvial, tá? Que esse caso é considerado crime ambiental, inclusive. Direto na pluvial? Sim. Na Beira-Mar Norte? Sim. Esgoto de banheiro? Vejam só a gravidade do problema. Francisco Pimental Casan, no momento dessa obra milionária, mais de 70 milhões de reais foram investidos para limpar a Beira-Mar Norte. Esse estudo que o Se Liga na Rede está apresentando para a gente agora não foi feito? Não foi identificado lá atrás, antes de gastar esse dinheiro todo, que existiam 92% dos imóveis irregulares por ali? Na realidade, a Casan já fez alguma fiscalização ali em 2011, principalmente no que tange ao que prejudica a rede da Casan. Então, locais que estavam tendo muito problema de extravasamento em função de bloquear a rede por gordura, a gente fez já um trabalho na Frei Caneca, algumas ruas por ali, no sentido de procurar identificar esses problemas que afetam a rede da Casan. A Frei Caneca é uma rua atrás já, então a gente está falando de uma outra quadra, então não é só Beira-Mar Norte. Isso, exatamente. Então, tinha muito problema de pessoal não ter caixa de gordura ou não ter o sifão da caixa de gordura. Tá. Que, na realidade, geralmente, dessas irregularidades que a gente vê, esse tipo de problema é em torno de 50% das irregularidades, né? Que é um problema que afeta a Casan, primeiramente, na rede, que daí causa obstrução e o esgoto vaza, né? Certo. E então já foi feito um trabalho nesse sentido. Então, né? lá quando iniciou a obra, em 2018, se não me falha a memória, meados de 2018, então governador Eduardo Pinho Moreira, a Casan já tinha ciência de que 90% dos estabelecimentos ali eram irregulares?
Na realidade, assim, como o Vinícius colocou, uma ação mais forte no centro está sendo feita agora, né? Antes se priorizava as áreas que tinham praias, as pessoas têm um contato direto com uma cultura. Sim. Então a prioridade do Se Liga antes era em região de praias e balneáveis. Agora está se focando no centro também e a gente verifica que a maior parte das irregularidades é associada ao caixa de gordura. Tem a questão do esgoto local também, que é em torno de 5% dessas irregularidades, pode ser que vai para ali, né? E, na realidade, a obra que foi feita ali, que foi 18 milhões de reais colocado ali, foi com o objetivo de melhorar a qualidade. Não foi só para tornar balneável. Porque a balneabilidade de tomar banho é um Mas dos a promessa usos. do governo era essa, né? Não. A Beira-Mar Norte vai se tornar balneável novamente. Estamos investindo aqui para que as pessoas possam tomar banho. Perfeito. E agora mudou-se no meio do caminho? Não. Um dos objetivos é esse também. O que eu quis dizer é que, além de deixar balneável para as pessoas tomar banho, ela tem objetivo também outros usos, que é paisagem, as pessoas poderem usar para esporte, o próprio ambiente ficar com um cheiro agradável, melhor, a navegação. Então, quando você limpa um lugar, você tem vários objetivos. O banho é um deles. Ok. Já vou colocar na conversa aqui também a UFSC, mas para fechar essa primeira rodada com o Francisco, que é da Casan, uma única pergunta. A obra não deu certo? Não, a obra deu certo. Porque a gente vem acompanhando as avaliações que são feitas pelo IMA. Inclusive, Vera, assim que tiver condições de colocar o QR Code do SBT Meio-Dia, que já leva direto para o site do IMA, onde as pessoas podem acompanhar os pontos balneáveis próprios para banho, pode colocar na tela, viu, o nosso QR Code. Agora, por enquanto, a Beira-Mar Norte não está dando para tomar banho, não. Então, na realidade, a gente tem um ponto que já está próprio para banho, Mas né? não é muito pouco? É muito pouco. A gente quer que todos os pontos ali fiquem próprios. Esse é o São objetivo. quantos no total? São 3 pontos que o IMA avalia, na realidade, né? Um está balneável hoje, porque para o IMA considerar balneável, de 5 análises, 4 tem que estar boas. Os outros 2 que não estão balneáveis, na realidade, ele já está com o índice abaixo de 800 para considerar balneável. Só que para o IMA dizer que ele está próprio, tem que ter 4 de 5. Então, na realidade, na semana que vem... várias semanas. Exatamente. Na semana que vem, um desses pontos pode estar próprio, se der uma análise boa. E o outro ponto, daqui a 2 semanas, se der 2 positivas, vai estar próprio para banho também. Leonardo da UFSC, biólogo da UFSC, Leonardo Rorig. Sabe que eu estou enrolando a língua aqui para falar o Rorig, né? É difícil mesmo. Estou quase um estrangeiro aqui. Essa obra na Beira-Mar Norte, como o senhor vê como biólogo, tem a possibilidade no futuro apresentar algum resultado diante de tantas irregularidades que o Se Liga na Rede vem mostrando para a gente? Como o senhor analisa? Bom, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um assunto extremamente importante, de interesse comum. Do ponto de vista nosso, da pesquisa biológica, da pesquisa sanitária, evidentemente isso é uma iniciativa de extrema importância. Nós temos que valorizar isso, temos que ser mais radicais, inclusive, eu acho, às vezes, na questão de exigir a ligação na rede. Mas houve uma boa vontade do poder público? Sem dúvida, temos que reconhecer isso. O poder público sempre vai ser criticado, não tem jeito, porque é assim que funciona. Nós mesmos na universidade também recebemos pressões, somos criticados, mas é isso que faz a gente funcionar. A boa vontade de fato existiu. Sim, existiu. O que acontece é que, muitas vezes, se a gente observar situações similares em outros países, demora muito tempo para os efeitos positivos de uma medida de saneamento repercutirem de forma efetiva, inclusive na balneabilidade. A gente tem alguns indicadores, como, por exemplo, a colimetria, a medida de coliformes fecais, que é o que a legislação apregoa, coloca como exigência para nível de balneabilidade. Às vezes, essa variável, ela se mostra adequada, mas nós temos todo um outro contexto ambiental e ecológico que torna muito frágil, muito instável apenas o uso da colimetria para definir que o ambiente está saneado ou que está com uma balneabilidade boa. Por exemplo, no Japão, depois que fizeram, em algumas regiões, 100% de tratamento de esgoto, com aquele rigor que os japoneses têm, né, em relação a tudo, apenas 10 a 12 anos depois se começou a perceber melhoria no ambiente, porque existe todo um residual, todo um 10 potencial. 10 a 12 anos? Isso. Em algumas regiões de Bahia... Provavelmente lá as casas não estavam com 92% de índice de irregularidade. Sem dúvida, porque nesses ambientes, nesses países, já há mais tempo se valoriza o saneamento. Infelizmente, no Brasil, o saneamento, nós aqui da parte técnica
certamente concordamos com isso, o saneamento não podemos dizer que já foi considerado prioridade em algum momento na história do país. Em alguns momentos tivemos algum crescimento, mas é aquela coisa, antigamente se dizia que saneamento, colocar rede de esgoto, não se enxerga. Então, alguns setores políticos não são atraídos por esse tipo de obra. Mas nós precisamos reverter e dizer que muitos problemas da nossa vida são gerados em função disso. 12:25, estamos recebendo aqui a Casan, a UFSC e também a Prefeitura de Florianópolis para debater esgoto irregular. A obra que aconteceu na Beira-Mar Norte para tornar o mar balneável. Estamos debatendo aqui o trabalho do poder público e também a responsabilidade da sociedade. Agora, minha gente, aproveitando aqui a fala do biólogo da UFSC, que conversou com a gente, que trouxe para a gente as informações aí, analisando essa obra que foi feita, o senhor Leonardo Rorig, eu quero chamar aqui a reportagem produzida pela Carolina Fernandes. Ela foi acompanhar uma expedição da Universidade Federal de Santa Catarina. Vejam só, eu quero comentar com você esta reportagem que foi produzida pela Carolina Fernandes, porque, professor, eu posso chamar de professor também? O senhor é professor também? Sim, sim. A UFSC realmente faz esse tipo de expedição para analisar a questão da poluição no mar, se vem evoluindo de forma negativa nos últimos anos, e esse trabalho está acontecendo. Um barco vai mesmo para o mar, realmente coleta, né, a água do mar e faz essa análise. A importância desse trabalho, hein? É extremamente importante porque, além de ele ajudar com dados reais que podem ser usados em gestão do problema de saneamento, ele nos remete à principal função da universidade, que é mostrar aos alunos, às pessoas em geral, o tamanho e as características reais do problema. Então, o convívio, o contato é importante. Vamos conhecer então esse trabalho. A Vera Bonfante já me informa aqui agora que a reportagem está no ponto. A Carolina Fernandes mostra pra gente. Voltamos em instantes, porque eu quero saber de cada um deles, da Prefeitura, da UFSC e da Casan, como esse problema vai ser resolvido. As ligações clandestinas e a poluição na Beira-Mar Norte. No ar, a reportagem. Uma pesquisa embarcada que busca saber como está a vida marinha em Florianópolis. E logo, na primeira coleta, aos pés da ponte Hercílio Luz, o resultado já foi negativo. O que nós estamos mostrando aqui, o que essa alga representa é um sintoma de poluição. Ela indica que esse ambiente está poluído. Os pesquisadores vão navegar por vários pontos da Beira-Mar Norte, até chegar à Ilha do Arvoredo. Essa expedição vai durar 3 dias e os resultados já vão ser divulgados na próxima semana. Aqui, pesquisadores e alunos vão analisar de perto a saúde da água da Beira-Mar Norte. Se nós continuarmos a poluir as baías da ilha de Florianópolis, nós devemos construir um processo chamado de eutrofização. A eutrofização acaba resultando na explosão populacional, no crescimento sem controle de algas. Essas algas vão tampar a superfície, impedindo que a luz chegue lá no fundo. Se isso acontece, não tem produção de oxigênio. Se não tem produção de oxigênio, aquele ambiente, que era um ambiente que tinha pescado, as pessoas podiam se divertir, etc., se transforma num ambiente morto. Então, sem luz, sem vida? Sem luz, sem oxigênio, aí não há vida. A pesquisa traz perspectivas de pesquisadores internacionais e também a de jovens alunos, recém-chegados à universidade. Eu acho que é muito importante porque quando a gente está no laboratório, a gente não vê qual é a vida real. A gente cultiva as algas principalmente em águas limpas e filtradas, e aqui a gente vê elas sobrevivendo em ambientes poluídos. Então é muito importante a gente estar aqui, ter contato com isso e ver a realidade. Segundo os pesquisadores, de uma maneira geral, a água da Beira-Mar Norte já está no limite, tanto em temperatura como em oferecimento de nutrientes para a manutenção da vida marinha no local. Nós precisamos tratar melhor os resíduos da atividade humana. O esgoto é um desses resíduos, né? Nós temos muitos outros, mas o esgoto precisa ser perfeitamente tratado, ou seja, primário, secundário e terciário os tratamentos são necessários para que nós tenhamos um efluente sem uma carga de fertilizantes, por exemplo, que acabam produzindo a eutrofização que foi comentada mais cedo. Agora, professor Leonardo, para que o esgoto seja tratado, ele precisa chegar na estação de tratamento, não dá para parar pelo meio do caminho, não é mesmo? Sem dúvida. Por isso é importante essa iniciativa, né? Ela precisa ser acelerada, precisa ser apoiada por todos.
E eu até diria mais, existem hoje situações onde a gente vê a construção civil ampliando os limites da urbanização da cidade. Eu sempre digo, dentro do meio universitário e com base em experiências de outros países, eu acho que nós deveríamos exigir a cada empreendedor, a cada novo prédio, a cada novo loteamento, que eles se responsabilizassem em gerar um empreendimento resíduo zero, ou proporcionando dentro da lei, em algum convênio com os órgãos municipais e estaduais que tratam do saneamento, para fazer o seu sistema de tratamento, ou contribuindo com um fundo em dinheiro que vai depois ser utilizado pelas empresas competentes, pelos órgãos competentes para isso. Vamos lá. Vamos agora entender como esse problema pode ser resolvido na opinião de cada instituição que está com a gente aqui. O governo municipal, através da empresa que executa o projeto Se Liga na Rede, como vai fazer para resolver? As pessoas que estiverem irregulares vão ser multadas, vão ser autuadas? A fiscalização vai continuar, hein, Vinícius? Bom, Fernando, na verdade a gente tem cada vez mais tentando buscar algumas alternativas, tentar inovar nessa relação que tem com o cidadão que está irregular. Porque, na prática, assim, a melhor situação é aquela onde voluntariamente o cidadão se regularize. Consciência mesmo. Exato. A situação da multa, da autuação, do lacre, é uma situação drástica que ela não surte o efeito, na verdade, que nós gostaríamos. Porque a gente sabe que multa, que é uma opinião pessoal do cidadão, né? Via recurso, judicialmente falando, o cidadão consegue postergar aquilo. Então, a gente tem tentado buscar maneiras de conscientizar de que o imóvel dele se valoriza se ele está regularizado. Uma coisa interessante que o professor falou, realmente nós temos um histórico de não ser prioridade de saneamento. Então, chega a ser, às vezes, até injusto conosco, os profissionais de saneamento, ser cobrado para estar no estágio japonês, sendo que nenhum setor da infraestrutura do saneamento nunca foi prioridade. Tá? Mas só continuando, a gente, inclusive, está querendo buscar uma nova campanha agora de buscar as imobiliárias, porque a grande verdade é o seguinte, a gente está vendendo imóvel incompleto. Eu tenho dito que eu ter um imóvel com uma ligação irregular é a mesma coisa que eu ter um imóvel faltando uma porta, faltando uma janela. Só que isso está escondido. E as imobiliárias estão alugando esses imóveis, estão vendendo esses imóveis. Então tem que haver um conscientização no resumo. Com certeza. Tenho mais um minuto aqui para o nosso debate e gostaria de ouvir da UFSC. Como resolver essa questão do esgoto clandestino, na sua opinião? É conscientização também, professor? Sem dúvida, conscientização, porque isso é um processo constante que tem que acontecer, que tem que ser educado em todas as instâncias da sociedade, mas nós achamos que, em função da urgência, das condições que nós estamos tendo, crescentes de saneamento ruim nas águas de entorno da ilha de Santa Catarina, nós precisamos acelerar e ser mais rígidos com essa... Francisco, em nome da Casan, o que precisa ser feito para despoluir a beira-mar norte e acabar com as ligações irregulares que se alastram por Santa Catarina? Eu acredito que a gente manter a fiscalização como uma atividade contínua, porque a cidade é dinâmica, toda hora ela está mudando, então a fiscalização é algo que tem que ser sempre continuada e isso atrelado às pessoas a entenderem para onde vai o esgoto dela, porque hoje em dia as pessoas compram uma casa, às vezes não é nem por má fé, mas ela não sabe o que acontece com o esgoto dela, às vezes vai descobrir numa fiscalização. Então a gente provocar o cidadão para ele começar a pensar, tentar entender ou descobrir para onde vai e se regularizar, acho que a gente vai evoluir nisso. Tem prazo novo para que a beira-mar fique completamente própria para banho ou vocês não trabalham mais com esses prazos? Não, na realidade é provável que ela fique totalmente própria nos 3 pontos ali, já na semana que vem mais um ponto e daqui a 2 semanas provavelmente é outro ponto, né? Então tá ok. Mas o sistema é um sistema investimentos que mais nenhum ali, a obra está concluída. Completa, exatamente. Pré-operação termina em janeiro. E agora a gente está, claro, a gente está aprendendo, né? Tá adequando a obra, mas ela já está bem estabilizada. Show. Quero agradecer então ao Francisco Pimentel, que é da Casan, ao Leonardo Rohrig, que é da UFSC, e também com a gente o Vinícius Raganti, que é do programa Se Liga na Rede da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Obrigado. O SBT tem, de fato, essa intenção de abrir o debate, mostrar para a população que a responsabilidade muitas vezes é dela de consertar aquilo que é cobrado do poder público. O recado que eu deixo é o seguinte: não dá para ficar cobrando, esperando que apenas o poder público resolva a situação quando a gente dentro de casa não faz a lição de casa. É dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, na educação e que está sendo investido para fiscalizar aqueles que estão irregulares. Não é só questão de valorização de imóvel, é questão de saúde pública, é questão de cuidado com o meio ambiente. A responsabilidade é nossa. Que você que está me assistindo agora, que eu tenho certeza que tem condições de fazer 10 vezes no cartão a compra de uma caixa coletora ou de mudar a rede de esgoto da sua casa para fazer um bem coletivo. Faça isso, não pensando na fiscalização.
faça isso pensando na população, pensando no coletivo. Obrigado, Muito obrigado. Tudo de bom, estamos sempre à disposição e a gente tem essa marca de chamar mesmo para o debate. Passamos os últimos 30 minutos debatendo algo que é importante para mim, para os senhores aqui e para você de casa, o saneamento básico.